Olá, bom dia. Do meu último vídeo sobre ondas cerebrais percebi que houve algumas perguntas que para que servem, não é? Ou como é que nós podemos conscientemente influenciar as nossas ondas cerebrais. Uma das formas, sem dúvida, que está conectada com a nossa respiração, em que nós, no fundo, o batimento cardíaco, no fundo, não é? Se nós respirarmos mais prolongadamente, também o ritmo cardíaco baixa e também a velocidade mental também baixa. Não é muito habitual as pessoas dizerem contar até 10 ou não é? Quando estamos assim um bocadinho a sair do nosso centro, exatamente para dar esse espaço, para dar essa capacidade de o nosso sistema também desacelerar internamente. E a respiração está muito conectada à velocidade da nossa mente. Sim. Outra forma consciente é binaurais, ou monaurais, ou tons isocrónicos. Ok, o que é isto tudo? Imaginem que eu quero ter um efeito em mim do nível θ, não é? Em que nós estamos a falar de 4, 7 Hz. Então nós podemos arranjar duas fontes de som que sejam muito próximas, que tenham uma diferença de entre 4 e 7 Hz. Sei lá, estamos a falar de uma fonte de som, sei lá, 220 Hz e outra com 224 ou 227. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, no fundo, temos duas fontes de som e o que vai acontecer é que o nosso cérebro, para processar essas duas informações diferentes, e como elas são relativamente próximas, ele usa um método muito interessante e cria uma terceira interna, e aí é que, no fundo, sentimos os binaurais. Binaurais, ok. Então, antes, só para esclarecer isto, o que é que são monaurais e binaurais? Monaurais é quando nós temos as duas fontes de som e as recebemos, sei lá, eu tenho duas taças, eu não consigo receber só uma taça num dos ouvidos e a outra taça no outro ouvido. Há sempre um cross, não é? Agora, quando eu estou realmente, por exemplo, a ouvir de headphones, eu consigo ter isso, consigo ter um dos sons isolado num dos ouvidos e o outro som isolado no outro ouvido, e isso chama-se binaurais. Quando eu recebo as duas fontes, chamam-se monaurais. Okay? Então, quando eu quero influenciar o meu cérebro, sei lá, por exemplo, se eu quiser estudar, uma frequência de funcionamento do nosso cérebro fantástica é 40 Hz. Porque 40 Hz também tem muita influência na nossa fisiologia, na nossa, digamos, regeneração. Ok, 40 Hz. Então eu posso ter, por exemplo, uma fonte a 220 e outra fonte a 260. Ok? E depois vamos ter essa frequência fantasma, porque o nosso corpo no fundo, o nosso corpo está preparado para som, frequência e vibração. É o que mais influencia o nosso sistema. Okay? Portanto, sound healing acaba por ser a técnica mais interessante para trabalhar com o nosso sistema. Claro que sou eu que digo isto. Mas sim, todas as experiências, sem dúvida, o som, a vibração acaba por ter um maior impacto. E claro que tem que ter uma certa taxa de impacto. Okay? O que se chama pressão sonora ou decibéis, em que para o som ter uma certa influência tem de estar entre 70 decibéis e 85. Okay? O que é que são 70? É assim fraquinho, ok, mas não pode ser em surdina. E se for demasiado alto, acaba por o nosso sistema já sentir uma certa agressão. Ok, eu depois, quem já tirou formação de som cristal sabe que eu aprofundo muito isto e falo sobre a parte científica disto. E os tons isocrónicos, no fundo, se nós pensarmos num tambor, tum, 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 isto é uma frequência, não é? E por isso é que há um entrainment, por isso é que há uma interligação do nosso ritmo circadiano e também do nosso coração
com o próprio tambor, com a velocidade do tambor. Sim, e claro, depois com o próprio ser do tambor. E então nós podemos usar várias ferramentas para induzir o estado mental que nós queremos. Okay? Podemos usar para regeneração, para tranquilidade, não é? Para introspecção, no fundo, meditação. Podemos usar para ativação até, não é? Como eu já falei, termos mais resultados de memória, de fixar, de entender certas matérias. Lá está. Se continuar a haver alguma questão, alguma dúvida, continuem a partilhar, se faz favor. Bem-ajam. Tudo bom.